Meus irmãos, a paz do Senhor. Podemos tomar o seu assento por um instante? Liberarei algumas palavras antes de adentrarmos na pregação da palavra bíblica nessa noite. Tenho que dizer aos irmãos o quanto eu me sinto alegre. A proporção da minha alegria é considerada como um êxtase. Eu posso compará-la a um êxtase pelo momento, pela situação e pelo que o Senhor tem direcionado a isso. Agradeço os irmãos que veio de Thomas, os irmãos aí que estão congregando em Denver e que vieram aqui nessa noite. A minha gratidão a você que aceitou o convite de estar aqui nessa noite prestigiando. Tenho a minha gratidão pela sua vida. Amém? Amém. A pior igreja do mundo, meus irmãos, a boa notícia que eu tenho para ti é que ela não foi escrita considerando os irmãos de Hartford. Amém? E essa é a boa notícia. E agora eu tenho que te dar uma notícia. É que algumas características aqui nós podemos encontrar na cidade de Hartford. Tenho outra má notícia. Tenho muitos que se parecem com os irmãos de Hartford. E a outra boa notícia é que do mesmo jeito que Deus fez na vida dos irmãos que estão aqui, Deus pode também fazer na sua vida. Amém? Nós temos um Deus que é fiel, que é verdadeiro e que salva, transforma, liberta. Esse livro, meus irmãos, foi um desejo que nasceu no coração meu e que Deus direcionou para que isso acontecesse. Durante a minha caminhada, eu sou nascido e criado num lar cristão. Os meus pais eram cristãos, quando eu nasci. A minha mãe foi a que guiou toda a minha casa para estar na casa do Senhor. A minha mãe batia, a minha mãe corrigia, a minha mãe era de pulso firme. Quando os filhos diziam que não ia para a igreja, e ela pegava o cinto, puxava pela orelha e dizia: você vai, enquanto você estiver debaixo do meu teto, enquanto eu for responsável pela sua salvação, você vai. A partir do momento que você não quiser ir mais, que você já tiver idade para decidir o que quer, você decide o que será da sua salvação. E eu sou grato a Deus por isso, pelos ensinamentos, pelas correções. Fui nascido na região do norte de Minas Gerais. Quem são os mineiros que estão aqui nessa noite? A maioria, né? Estamos em maior número. Não desprezando os demais. Fui criado numa comunidade de assentamento sem terra. Fui criado lá dos meus 6 anos até os 16, 14, 15 para 16, por aí, até que eu me mudei para Nova Serrana. Quando eu já me preparava para o batismo, eu saí da igreja, quis trilhar outro caminho. Aos meus 12 anos de idade, percorri um caminho que não me orgulho, não acho graça no que eu fiz, no que eu pratiquei. Porém, no ano de 2011, aos meus 19, conheci a minha esposa, comecei a namorar com ela e juntos nós fomos na casa do Senhor. Juntos nós fomos para a casa do Senhor. É engraçado que ela me convidou para ir numa igreja e eu cheguei lá com aquele pensamento, né, daquele sentimento daquela igreja de onde eu cresci. E eu cheguei lá, um pastor todo diferente, falava umas coisas bem diferentes. E eu falei: não, aqui eu não venho mais. Aí ela falou: então azedou o caldo, porque eu quero alguém que vai para a igreja comigo. Eu falei: então, mas não tem problema, vamos procurar outra. Aí a gente foi na igreja quadrangular, eu achei muito fria. Aí a gente foi na igreja pentecostal, eu falei com ela: aqui, se você quiser vir todo dia, eu venho contigo. E lá a gente ficamos lá durante 7 anos da nossa vida. Foi lá que eu fui levantado como primeiro um colaborador, foi lá que eu fui levantado como... Eu pulei algumas etapas porque eu era muito esforçado. Então, de colaborador, com um ano eu fui levantado a colaborador, e um tempo depois, durante a construção da obra, que eu me esforcei muito a fazer, e tinha pastores, tinha presbíteros que não trabalhavam, a liderança viu em mim a possibilidade, ouviu o incentivo, na forma de incentivar, e falou: não, meu filho, você é alguém para a obra, vou te colocar como presbítero. E lá eu fui levantado como presbítero. Foi a igreja onde eu mais aprendi, porque foi a igreja onde eu voltei para Cristo, encontrei todos os problemas que vocês encontram hoje, eu encontrei naquela época também, retornando para os caminhos do Senhor, mas lá foi a parte do meu maior aprendizado quando se trata da casa do Senhor. E foi lá também que me veio, foi de lá também que me veio a inspiração a escrever
este livro. Encontrei pessoas boas, encontrei pessoas ruins, encontrei pessoas muito boas e pessoas que também não eram tão boas. Mas com isso foi que eu aprendi a ser um crente, tá bom? Dizer para os irmãos que hoje eu sou um crente completo, eu estaria mentindo, porque cada dia que passa eu aprendo um pouco mais. O bom é que Deus nos dá a oportunidade de servir. Não escrevi esse livro apenas como um crítico, mas que algumas vezes também eu me passei por algumas dessas pessoas que estão aqui registradas. Eu fui uma dessas pessoas, entende? Então assim, há momentos que a gente vê que precisa de mudança e que Deus vai nos alinhando de acordo com a sua vontade. Fiquei lá no Brasil durante essa época, até no ano de 2000. Em 2011 eu cheguei nessa igreja, fiquei lá até 2017, praticamente quase 7 anos. Aí em 2017 a gente saiu, pedimos a bênção, fomos para o Ministério Assembleia de Deus Missão. Congreguei na Assembleia de Deus Missão até no ano de 2019, quando a gente veio para os Estados Unidos. Cheguei na igreja, eu vim com aquele pensamento, chega lá, vou procurar uma igreja Assembleia, porque é como a gente congrega aqui, e vamos ver. Só que a gente foi tão recebido na Igreja da Fé, abraçaram a gente tanto, receberam a gente tão bem, que a gente falou, não, aqui não tem como sair não. A gente ficou constrangido, eu e minha esposa, nós nos constrangimos pela possibilidade de sair, uma vez que a gente foi muito bem abraçado. E aqui nessa igreja, graças a Deus, agradeço muito ao pastor Alexandre, a pastora Flávia, os irmãos que têm recebido a gente. Foi nessa igreja, foi no Ministério Igreja da Fé, que em outubro de 2022 eu fui levantado como pastor. E no ano de 2023 para 2023 estou aqui como auxiliar do pastor Alexandre aqui na cidade de Hartford. Muito grato aos irmãos que têm nos apoiado. Meus irmãos, eu tenho para falar para os irmãos é que não é fácil a vida com Deus, mas é muito mais difícil sem Ele, tá? Então as possibilidades que nós temos é batalha, vencer, vencer e vencer no nome de Jesus, amém? Então é isso, esse é o projeto, já apresentei o projeto. Depois do culto estar ali uma mesa, não é uma mesa mercantil, nós estamos fazendo um mercado na casa do Senhor, mas é algo para edificar a sua vida. $20 que você vai pagar nesse livro, depois você vai querer pagar mais, porque você vai ver, vai perceber que vale muito mais a pena do que apenas $20, amém? Porém, entretanto, sou grato pela sua aplicação em comprar, não simplesmente porque é meu, mas para o seu autodesenvolvimento. Amém? Deus abençoe sempre e aproveite, não apenas compre e guarde. Eu faço um desafio. Qual o desafio, Gesiel? 24 horas lendo a pior igreja do mundo. Amém? Se você fizer esse desafio, eu te devolvo $1. Amém? Agora vamos à palavra do Senhor. Livro de Apocalipse, capítulo de número 1. Faremos a leitura do capítulo de número 1, a partir do verso de número 17. Se você puder, em reverência à palavra, coloque sobre os seus pés para fazermos a leitura. Livro de Apocalipse, o último livro no Novo Testamento, capítulo 1, verso 17. Livro do Apocalipse, ou Apocalipse de João, ou Revelação, capítulo de número 1, verso de número 17. Sou muito grato, meus irmãos, pela vida da minha esposa. Sem ela, eu não estaria aqui. Não estaria. Existem duas mulheres que são importantíssimas na minha vida. Primeiro, a minha mãe, que me deu a luz e que me levou a palavra, e a minha esposa. E no dia que eu coloquei as minhas roupas num saco preto de lixo e falei, eu estou indo embora. Ela falou assim, para onde você vai? Me fala aí, porque você vai ter que me levar e levar também a sua filha. Aí me quebrou as pernas, né? Mas eu dou glória a Deus, porque foi em momentos de dificuldades, foi em momentos de decisão, ela tornou-se um referencial, me ajudou e me fez a prosseguir. E a minha filha, que a cada dia que passa eu tenho que olhar para ela e falar assim, eu tenho que ser melhor, porque eu tenho que dar exemplo para minha filha, que me vê como pai, que me vê como pastor, e que eu preciso ser homem de verdade. Livro do Apocalipse, capítulo de número 1, verso 17. Obrigado também, pastor Humberto, pelo apoio.
capítulo de número 1, verso 17 diz assim: quando eu vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, porque eu sou o primeiro e o último. Algumas versões vai dizer Alfa e Ômega, claro, uma referência ao alfabeto grego. E aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, o mistério é esse, que as 7 igrejas são 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Podemos tomar o seu assento adorando o nome santo do Senhor Jesus. O padrão designado, estruturado por Deus a falar com João para escrever essas cartas é um padrão que segue a todas as igrejas. A igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, também a igreja de Sardes e também a igreja de Filadélfia e Laodiceia. É um padrão. E qual que é este padrão? O padrão é simples. Deus se apresenta, Ele como o Senhor da igreja ou como alguém grande, sendo Deus. Ele dá alguns elogios, ou seja, reconhece as virtudes. Ele dá advertência, ou seja, mostra os erros que está acontecendo ali naquela igreja. Dá correção, ou seja, ele indica como mudar. E em quinto lugar, ele promete uma recompensa. Quando eu olhava para essa palavra, ou quando eu olhava para as cartas de Deus, que instituído por João, é João que vai ser o escrivão, eu vi algumas aparências que nós encontramos nessas igrejas, que dá para a gente olhar para elas e dizer assim: nossa, parece com a minha igreja, parece a igreja de Hartford, parece a igreja de Thomaston, parece a igreja de Tembury, parece a igreja Universal, parece a igreja Assembleia, parece a igreja Assembleia lá do meu bairro, parece com a igreja que tinha lá, né, a quadrangular, parece com tudo. Primeira coisa, por que se parece? A primeira coisa é porque existem pessoas na igreja. Por que Deus escreve essa carta direcionada primeiro ao anjo? E anjo aqui, a palavra anjo, do grego ângelos, é mensageiro. Então quando ele começa dizendo, escreve isso ao anjo da igreja, está escrevendo ou dizendo ao mensageiro da igreja, ao líder daquela igreja. E aí ele começa a passar as instruções. Quando nós falamos de conviver junto, quando nós falamos de igreja, automaticamente algumas pessoas já assemelham a problemas. Quando nós falamos de igreja, quando nós falamos de comunidade, quando nós falamos de agrupamento de pessoas, algumas pessoas dizem que é o quê? Igreja é problema. Só que, embora nós encontramos muitas falhas nessas igrejas, nós vamos ver a necessidade de mudança. Nós vamos ver a necessidade de uma transformação. E a transformação vem de quem? Vem da igreja. Porém, Gesiel, a igreja é o templo. Tá bom, então eu vou chegar aqui e vou pintar as paredes. Resolveu o problema? Não. Eu vou trocar os bancos. Resolveu o problema? Não. Vou mudar de endereço. Resolveu o problema? Não. Porque o problema está conectado às pessoas. E quanto é difícil ser crente, não é, meu irmão? É ou não é? Não, irmão, ser crente é fácil demais. Meus irmãos, você não precisa ficar bêbado. Você não precisa ficar drogado. Você, quando dobra o seu joelho e fala com Deus, Deus te responde. Você não precisa se cortar, você não precisa se mutilar. É apenas abrir a sua boca e Deus te responde. Qual a dificuldade nisso? Qual a dificuldade em servir a um Deus que, independente da nossa situação, como homem, como falho, como pecador, Ele olha para nós e oferece misericórdia? Vamos falar das outras religiões.
Vou falar de uma bem básica, do santo daime, que você tem que tomar um chá para entrar em transe, para falar com você. Irmão, Deus dobrou os joelhos, abriu a boca e Ele te responde. Aleluia. Eu não quero abrir a boca, Gesiel. Então abre a Bíblia e Ele fala contigo. Aí eu não quero fazer nada, fica quieto, fecha os olhos, conecta com Deus o seu pensamento e Ele te responde. Aleluia. Você ainda tem coragem de falar para mim que é difícil ser crente? Talvez esteja sendo difícil pela situação que você vive hoje, mas através dessa palavra nós vamos entender que é fácil demais ser crente. Para quem? Escuta. Para quem? Ok. Quando Deus resolve enviar essa carta às igrejas da Ásia Menor, primeiro, havia uma perseguição à igreja. O imperador Domiciano, imperador do Império Romano, estava perseguindo e matando. Estava perseguindo e... Quem está sendo perseguido por ser crente? Tem alguém aqui? Nesses dias, o imperador Domiciano levava as pessoas que acreditavam em Jesus para Roma, colocava na cidade, incendiava poste, colocava petróleo sobre os cristãos e matavam. Ele perseguia a igreja. Mas espera aí, onde está esse Deus? As pessoas não viam esse Deus, mas morriam adorando. As pessoas não viam Deus personificado, mas adoravam. Mas não se curvavam ao Império Romano. E em pleno 2025 tem gente que chega para nós, que somos líderes, que somos pastores, e fala: Gesiel, está difícil demais ser crente nessa igreja, eu vou sair daqui e vou para outra. Vai, o problema vai acompanhar, porque o problema não é o lugar, é você que é o problema. Pode ir, quem terminar o culto e quiser pedir a bênção, o pastor, ele vai te dar a bênção, sem problema nenhum. Só que daqui 3 meses você vai estar em outro lugar e vai estar com o mesmo problema. Aí você vai pedir a bênção e de novo vai para outro lugar. Aí depois vai para outro lugar, vai para outro lugar. O que acontece é que não vai mudar se você não mudar. Imagine que no seu relacionamento, toda vez que tiver um problema, você separa. Quantos casamentos você não teria? 35. Só esse ano. Só esse ano, 35 casamentos. Resolveu ou não resolveu? Falando em famoso, esses dias eu vi o Fábio Júnior, tá que nem uma uva passas. Era um homem bonito, formoso, teve tantos casamentos. Qual é o problema? A beleza já acabou e ele não encontrou a pessoa certa. Porque para ele encontrar a pessoa certa, ele tem que se modificar. Dá para entender isso? A igreja vivia uma perseguição do Império Romano, porque o Império Romano ele governava sobre Israel naqueles dias, e o imperador perseguia os cristãos, porque, segundo ele, era um problema para a sociedade. E aqui eu quero que você entenda que enquanto você não é um problema para a sociedade, você não está sendo um crente verdadeiro. Enquanto você não estiver sendo um problema para a sociedade, você não está sendo um crente bom. Enquanto você olha para os problemas do mundo e fala assim: não, é normal. Isso é normal. A bebida é normal. Não, isso é normal. Meu filho usa droga, mas é no quartinho dele. É normal. Toma vergonha, bota uma ordem na sua casa, porque não existe normalidade nas coisas de Deus. Enquanto você acha normal, está tendo família destruída. Enquanto você acha normal, existe casamento sendo destruído. Enquanto você acha normal, o diabo está se andando com a sua casa. E você acha normal. Não posso ser careta. Vai não, continua sem ser careta. Vai dar direto, vai dar de cara com alguém que você não quer. O propósito de escrever uma carta para alguém, hoje na nossa modernidade nós temos telefone, que a gente pode enviar uma mensagem, fazer uma ligação e enviar um e-mail. E se caso não houver nenhum desses recursos, você escreve uma carta a próprio punho, vai no USPS, coloca o endereço do indivíduo, vai chegar lá no indivíduo. Uma carta escrita à mão. Nos tempos antigos era pombo, era mais complicado ainda. Hoje, se você não tiver a oportunidade de mandar um e-mail, uma mensagem, uma ligação, você escreve uma carta e essa carta vai chegar lá.
Eu não sou velho, tá, meus irmãos? Eu sou de 1991. Só que mais ou menos antes dos anos 2000, a minha irmã ainda enviava carta lá para casa. Que ela morava em Belo Horizonte e era difícil ter comunicação, porque a gente não tinha telefone em casa. Ela escrevia uma carta, mandava, falava que estava tudo bem e a gente entendia. A carta, a funcionalidade da carta é enviar uma mensagem, ver como está, o que está acontecendo, se está tudo bem, se não está, se o filho casou, se já tem filho, se tem filho, o nome, e por aí vai. Funcionava assim. Porém, o que Deus está fazendo com as igrejas da Ásia Menor não é simplesmente verificando, Ele não quer saber a situação. Deus é soberano, Ele tem todo o conhecimento, Ele tem a onisciência. Seja em Esmirna, em Éfeso, em Tiatira, Deus está acima de todas as coisas, Ele sabe da situação. Então Ele quer enviar uma mensagem, a forma dele enviar essa mensagem, uma vez que nos dias de João, preso, isolado na ilha de Patmos, ele não tinha como enviar a mensagem para alguém. A forma dele enviar a mensagem era através de cartas. Repete comigo: cartas. E é ele preso, essa é a situação. Domiciano perseguindo a igreja, matando, fazendo o que podia. João ele não matou, mas prendeu, levou para a ilha de Patmos. Era um lugar onde só ia gente de alta periculosidade. Ele prende esse homem porque ele não quer que o evangelho se expanda, que cresça. E está João na ilha de Patmos. O que acabamos de ler foi a revelação de Deus. Ele fala depois que ele vê o Deus exaltado, ele cai sobre os seus pés, ele cai no chão quase que como morto, e Deus fala com ele: agora você escreve essas cartas para as igrejas. E aí vem o intuito da carta. O intuito da carta não é saber notícia das igrejas, porque o dono da igreja, quem é responsável pela igreja é Deus. Quem é o dono da igreja é Deus. Deus sabe do problema. Tá? Antes de você falar para o seu irmão que está tendo problema lá na igreja, Deus já sabe, tá? Deus sabe lá no seu problema. E Ele já está tratando. Então se aquiete, fica calmo, se acalma. Porque o dono da igreja está tratando com a igreja. Amém? Deus sabe do problema, Ele sabe a situação. Ele quer agora levantar um homem para escrever. E esse homem vai ser João. Ele usa então esses métodos porque nós somos metódicos, nós somos seres que funcionamos de algumas formas. Deus como Criador do mundo, usou métodos, e agora nós entendemos que tem um padrão. E qual que é o padrão? Deus primeiro se apresenta: olá, tudo bem? Eu sou Deus. Amém? Ele usa uma estratégia que a partir de hoje você vai usar essa quando você quiser corrigir seu filho, quando você quiser corrigir o seu empregado, quando você quiser fazer qualquer coisa. Ele libera um elogio. Quem é que não fica feliz com o elogio? Nossa, você está tão bonito hoje. Pastor Humberto, o senhor está tão bonito hoje. Depois que eu falo isso, eu posso falar assim, dessa forma que ele vai aceitar tranquilo. Pastor Humberto, o senhor agora é responsável por esse problema. Ele vai ficar feliz. Mesmo eu falando de um problema para ele resolver, ele vai ficar feliz, porque eu liberei um elogio. Então, a partir de agora, toda vez que você for corrigir alguém, você vai primeiro se apresentar e depois elogiar. Fazer o que? Um elogio. Ele reconhece as virtudes. Segundo, terceiro, ele mostra os erros. Está acontecendo isso e isso. Quarto, correção. Agora ele indica como mudar. Já que eu me apresentei, já te fiz um elogio, eu reconheço as suas virtudes, te mostrei os erros que está acontecendo, ou seja, você é capaz de resolver isso. Você é bom em alguma coisa, é bom para isso, para aquilo outro, porém está tendo esses erros. Agora eu vou apresentar a correção, eu indico como mudar. Como é que eu indico como mudar? Está indo nessa direção, não vai para essa. Está fazendo errado assim, não faz isso. A indicação da direção, a correção. E depois, o quinto passo desse formato, esse modelo repetido de carta, é a recompensa. Ele libera uma recompensa. Eu chego para o pastor Humberto, falo que ele me apresenta, falo que ele está bonito, falo: pastor, está acontecendo isso, e eu vou te dar as instruções para mudar. O senhor vai fazer assim, assim e assim.
depois que o senhor mudar, depois que o senhor fazer isso, eu vou dar ao senhor um tablete de presente. Do mais novo, 2025, um iPad. Eu fiz uma promessa. E toda vez que eu libero uma promessa para alguém, toda vez que eu libero uma promessa, a pessoa vai manter o pé firme por causa da promessa. Quem é que não é crente hoje por causa de uma promessa? Teve alguém que foi buscar uma noiva na igreja, está na igreja até hoje. Casou, mas permaneceu por causa de uma promessa. Teve alguém que era infrutífero, que não dava filhos, mas através de uma promessa de dar filhos, ela foi para a igreja, recebeu a promessa e ficou até hoje. Teve alguém, a minha mãe, ela passou por um casamento que foi muito tribulado, e durante mais de 15 anos ela orou para o meu pai parar de beber e parar de agredir ela. Deus liberou uma palavra, vai haver mudança, vai haver transformação, não disse quando. E ela permaneceu por causa de uma promessa. E se nenhuma promessa terrena for bastante para te fazer permanecer na palavra, a gente tem que liberar uma promessa celestial, que é que depois que você viver uma vida com Deus, uma vida de santidade, uma vida de direcionamento por Deus, Ele te levará aos céus. Aleluia. Geralmente a gente vem com uma promessa terrena e terminamos com a promessa celestial. Geralmente a gente vem com um convite humano, mas terminamos com um convite divino a viver nos céus, como citado no livro de João, no capítulo 14. E por que Deus, ao escrever essa carta, ele libera a palavra dizendo: escreve ao anjo da igreja? Lembrando que ângelos do grego é o mensageiro, o responsável. Então, o que Deus quer tratar, Ele não trata com a igreja em geral, Ele trata com o pastor. Só que o pastor, ele tem que ter a costa tão forte, porque ele vai levar tanta bordoada, que ele tem que se manter firme. Vamos ver, por exemplo, o que acontecia em algumas igrejas da Ásia Menor. A igreja de Éfeso, qual que era o problema dela? Os crentes que perderam o primeiro amor. O contexto, a igreja rica, um porto muito importante, centro do comércio, o centro de adoração também a deusa Ártemis, que é Diana, e a igreja era ativa, mas a rotina fez perder a paixão inicial, ou seja, uma igreja que estava fria, uma igreja que estava sem fogo, uma igreja que estava sem aquela vontade de fazer o que deveria ser feito. Este é o erro. Faz muitas obras, porém sem amor. E como é que se trata uma igreja que tem muitas obras, que tem muitos eventos, porém está fazendo sem amor? A correção é lembrar de onde caiu e voltar às primeiras obras. Voltar ao primeiro amor. O que aconteceu? Por que esfriou? Por que já não é mais como antes? Por causa disso, esquece tudo. Lembra de onde você caiu. E agora, volte às primeiras obras. Voltar às primeiras obras. O mais importante de nós como igreja é que quando a gente chega na igreja é tudo muito bom. É uma felicidade, é um amor. Todo dia a gente conhece uma pessoa. Nossa, fulano de tal, de não sei da onde. É tão legal, né? Porque a gente podia marcar um almoço junto. Aí começa o almoço, depois faz um churrasco. Aí depois começa a reclamar do marido. Aí depois começa a reclamar da esposa. Aí depois começa a fazer uma reunião maior. Aí já não é mais uma reunião para comer, é uma reunião de fofoca para falar da vida dos outros. E aí gerou um problema. Nós temos que ter sabedoria. Que tipo de sabedoria, Gisele? Pode convidar quem quiser para sua casa, amém, meus irmãos? Se me convidar, eu vou lá e como, e eu como muito, amém? Como um bom cristão, eu tenho o dever de comer muito na sua casa. Quando você me convidar, na segunda vez, na primeira eu sou bem light. Não tem problema você quiser convidar o seu irmão, não tem problema, mas viu que está saindo um pouco de conversa? Corta, sai fora, fala: meu irmão, a gente não fala sobre isso e vamos seguir em frente. Isso é voltar às primeiras obras. É voltar àquele amor que tinha no início, aquela paixão pela igreja que tinha no início, onde não falava mal de ninguém, era só amor, era só vida, era só vitória. Amém?
A promessa que Deus faz é que, se eles voltassem ao primeiro amor, eles comeriam da árvore da vida. E nós sabemos que, segundo Gênesis, aquele que come da árvore da vida, ele vive eternamente. Quer viver para sempre? Participe, volte ao primeiro amor. Se isso é um problema para ti. A segunda igreja que nós temos na Ásia Menor, a segunda carta, é a igreja de Esmirna. E que o problema que a gente tem lá é que é um crente temeroso ao sofrimento. O contexto, uma cidade leal a Roma, onde o culto ao imperador era obrigatório e os cristãos eram perseguidos, porque se recusavam a adorar César. O erro, medo da perseguição. Aqui, na igreja de Esmirna, era difícil ser crente. Hoje, a partir de hoje, você nunca mais vai falar que é difícil ser crente, amém? Você vai falar assim, era difícil lá em Esmirna, e era difícil, amém? Aqui está 100%. Quem não se curvava ao imperador era morto. E os crentes que estavam em Esmirna estavam com medo da perseguição. Qual que é o problema? O medo da perseguição. Qual que é a correção que Deus dá a ela? Ser fiel até a morte. Aquele que for fiel até a morte receberá a coroa da vida. E repare que, se você for perceber, a resolução que Deus dá para o problema não é nada tranquilo não, tá? Você acha que Deus alisava a cabecinha do varão lá? Não tem dessa de anular crente não. Vai vir um problema, tem um problema. A solução é essa. Tá com medo? Viva sem medo, porque aquele que for fiel até a morte receberá a coroa da vida. Deus não falou com eles, fujam, saiam da cidade, vai não. Ele disse, o importante é a vida eterna. Aqui morreu, tudo bem, mas vai ter um galardão celestial, uma vida eterna com ele. A recompensa seria a coroa da vida. A terceira carta é a igreja de Pérgamo. E o contexto é, no centro político da Ásia Menor, com templos para os deuses gregos, como Dionísio e Esculápio, símbolo da serpente, era chamado de trono de Satanás. O erro deles são seguir as doutrinas falsas. E qual que é a correção? Arrepender-se. Recompensa, maná escondida e a pedra branca com novo nome. Ou seja, a mudança, né, de nome, de nomenclatura. O que a gente vai chamar de tessera gladiatória, que era a pedrinha que tinha o nome ali do gladiador, que conseguia vencer a batalha quando era lançado no Coliseu. O problema é dessa igreja o seguimento a outras doutrinas ou doutrinas falsas. E para isso, Deus traz uma correção. Qual que é a correção? Arrepender. Ele não manda continuar seguindo as doutrinas falsas, ele manda se arrepender. Arrepender de quê? Dos erros, arrepender dos problemas, arrepender da situação, arrepender-se dos seus das suas falsas doutrinas, dos falsos segmentos. E a recompensa é o maná escondido. Na maioria das igrejas situadas na Ásia Menor, por o Império Grego ter podemos dizer, a religião pagã grega, ela expandiu muito naquela região da Ásia, embora não tivesse tão próximo ali da Grécia, e eles seguiam muito a fim. Então vou dar um exemplo para os irmãos. Alguém aqui é de Aparecida, lá de São Paulo? Tem alguém de Aparecida? Tem alguém perto que já conhece? Tem alguém que conhece Aparecida, lá de São Paulo? Tem alguém que conhece? Lá em Aparecida, as pessoas que vivem lá, elas vivem da religião, tá? O hotel abriga as pessoas que viajam para lá para visitar o santuário. As pessoas que fazem miniatura da Aparecida, eles vivem disso. Então é um centro cultural de um culto a uma entidade. O problema encontrado na maioria das igrejas da Ásia Menor é esse: um culto a outro Deus. Imaginam as pessoas que nasceram, foram criadas lá e que agora é apresentada a Jesus, e eles têm que seguir a Jesus e não mais o que seus pais seguiam, o que os seus avós seguiam e o que os seus bisavós seguiam.
É difícil, sim ou não? É difícil permanecer. E o que Deus vem trazendo para eles é largar a mão das falsas doutrinas, do falso ensinamento e se arrepender-se. Com isso, maná é escondido, maná é alimento no deserto, é onde não tem nada e Deus traz, é onde não existe nada e Deus faz ou Deus aprove para eles. Amém? E também o nome da pedrinha branca, como eu disse, é uma tessera gladiatória, que era uma pedrinha que colocava para o vencedor. Quem aqui conhece o Coliseu? Todo mundo conhece o Coliseu? Era um lugar onde pessoas eram lançadas para gladiar, ou seja, até a morte. Alguns morriam, aqueles que sobreviviam tinham outro nome. Deus traz o problema, qual o problema? Segmenta outros deuses, e Deus traz a solução. Um novo nome, ou seja, uma nova pessoa para aqueles que conseguirem vencer. Não é para todos, é para aqueles que conseguirem. A igreja de Tiatira, o contexto é uma cidade pequena, mas forte, né? O crente que misturava a sua fé com o mundanismo. E com muitas cooperações de artesão para trabalhar, era quase obrigatório participar de banquetes idólatras. Os que geravam compromissos, o que gerava, né, o compromisso com a idolatria, erro, tolerância a espírito de Jezabel, correção, guardar a fé pura. O que eu falei no início sobre, tá tudo bem, concordar com tudo, é sinal que você está indo para onde você não quer. Toda vez que você toda vez que você quiser concordar com tudo, você está indo para um lugar que você não escolheu. Toda vez que você concordar com tudo, você está escolhendo um destino que não será bom para ti. Toda vez que você está apoiando todas as causas, meu irmão, não é bom para ti. Tem que apoiar uma causa, apoie a causa certa. O que acontecia na igreja de Tiatira é uma mistura de fé e mundanismo. Veja, os irmãos eram crentes, porém, quando tinha um São João, que São João é bem característico para nós, os irmãos pulavam fogueira. Quando tinha o São João, os irmãos iam lá e tomavam um quentão e estava tudo bem. Quando era no dia de Cosme e Damião, os irmãos distribuíam balinha nas ruas. Participava dos banquetes que era direcionado a ídolos. Eles conviviam com isso e não apenas conviviam, mas participavam. Deus viu o erro, enxerga o erro e traz com autoridade a correção, guardar a fé pura, autoridade sobre as nações e a estrela da manhã. A igreja de Sardes, qual que era o problema? O crente de aparência morta. Contexto: cidade antiga orgulhosa, mas em decadência. Havia vivido fama do passado, mas porém estava espiritualmente vazia. Erro: tem fama do que vive, mas está morto. Correção: vigiar, fortalecer o que resta e arrepender-se. O Gesiel está bonito hoje? Seja sincero, meu irmão. Está bonito? Não, fala a verdade. Fala a verdade, irmão. Não tem inveja. Inveja é um dos pecados capitais. Eles vestiam como Gesiel. Como Gesiel está vestido? Bonitinho, dessa forma. Cabelinho na régua, fino. Eles tinham uma aparência de crente. Só que na hora de ir para a igreja, eles iam para Macumba. Na hora de ir para a igreja, eles iam para outros lugares. E ainda viviam batendo o pé, dizendo: não, nós somos crentes. Olha, nós batemos. Meus irmãos, essa igreja pode até não ser você, mas é alguém que você conhece. Fala a verdade. Fala a verdade, que você não conhece alguém que é assim. Que se veste como crente. Fala como crente. Dá até glória a Deus. Mas quando está no lugar, em alguns lugares, você fala assim: ih, rapaz, dá para ser crente como esse cidadão. Quem conhece alguém assim? Ó? Seja sincero, meu irmão. Pode até não ser você, mas você conhece alguém. Fala a verdade. Solução do problema. Solução do problema é vigiar, fortalecer o que resta e arrepender-se. A recompensa: receberia uma veste branca.
A vestimenta branca é sinal de pureza, de santidade. Por isso, na nossa tradição, as noivas se vestem de branco, sinal de pureza. É claro que tudo isso mudou, porque antigamente a moça se casava virgem. Por isso, a vestimenta branca e o véu na cabeça. Mas isso mudou. A igreja de Filadélfia era o crente fiel, porém era fraco. Uma cidade chamada Porta do Oriente, rota de passagem missionária, era pequena, mas estratégica. Os cristãos eram poucos, porém eram perseverantes. Erro, pouca força. Correção, guardar firme o que tem. A frase mais relembrada por nós pela igreja de Filadélfia é: guarde o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Talvez nós podemos não ser tão grandes quando falamos de espiritualidade, quando nós falamos de vida com Deus. Porém, se nós preservarmos o que nós temos, e você vai falar assim: Gisele, o que eu tenho é pouco demais. Mas se você usar o pouco que tem na direção correta, se você usar o pouco que tem da forma correta, vai render. Veja que aquela viúva, quando o profeta se apresenta para ela, ela fala: profeta, eu tenho lá em casa só um pouquinho de azeite, só tem um pouquinho de farinha. Mas vai lá, faz um bolo e traz para nós. Nós não vamos fazer nós vamos morrer sem problema. Fala aí e traz. É usar na direção correta, da forma correta. E depois que ela faz, que traz o bolo para o profeta, não acabou o azeite na botija. E também a farinha nunca mais se acabou. Quando nós usamos mais eu tenho pouco, use o pouco que você tem. Um pouco de energia usada na direção correta vai ter fertilidade, vai ter felicidade, vai ter alegria. Um pouco do conhecimento que você possa dizer que tenha usado da forma correta vai ajudar muita gente. Um pouco que eu sei sobre oratória eu posso ajudar as pessoas. Um pouco que eu sei sobre Bíblia eu posso ajudar pessoas. Um pouco que eu sei sobre vida com Deus eu posso ajudar pessoas. É só usar o que eu tenho na direção correta. Ah, mas eu não tenho nada. Meu irmão, você tem alguma coisa. Alguma coisa tem aí. Alguma coisa nós temos para oferecer. Mas eu tenho pouco, eu não tenho nada, eu tenho só um pouquinho. Pelo pouco que você tem, você não vai fazer e pronto, não faz nada. Mas se você usar o pouco que tem, não precisa. Ah, mas já viu o crente que estou fraco? É o famoso crente galinha da gola. Todo dia que você encontra com ele: eu estou fraco, eu não vou na igreja não, que eu estou fraco. E quanto menos você não vem, mais fraco você fica. Pega essa fraqueza, torna ela forte e vem para a igreja. Já dizia Paulo: diga ao fraco, eu sou forte. E pronto, e vamos seguir em frente. Não vamos ser pessimistas, vamos ser positivistas. A igreja de Filadélfia, e a última dessas 7 igrejas é a igreja de Laodiceia, que é o crente morno. A cidade era riquíssima, centro bancário, famosa pela sua medicina, o colírio. A indústria têxtil também. Tinha encanamentos de água, que fazia um sistema de água quente, água fria, que vinha de uma direção, e água quente que vinha de outra, e chegava lá uma água morna. Por isso Deus trata com eles dizendo que eles são mornos. E o morno não é bom porque ele não é uma coisa e nem outra. Tem dia que ele quer e tem dia que ele não quer. Conhece alguém assim? Não indica, tá bom? Não mostra. Mas o sistema de água fazia a água chegar morna, o que ilustra a crítica do próprio Jesus. Erro, nem frio nem quente. Ou é crente e outro dia era desviado. Um dia estava escutando Alice, como é que é o nome daquela cantora lá do Nordeste? Alice Maciel, é isso mesmo? Um dia ele estava escutando Alice Maciel, no outro dia Barões da Pisadinha. No dia ele estava escutando lá um rap internacional, no outro dia ele estava lá dando glória a Deus com alguma coisa gospel. Entende? Então essa mistura, um dia quer uma coisa, um dia não quer outra, e acaba que atrapalha, o crente não consegue ser firme, porque está titubeando em 2 pensamentos. Quem conhece gangorra? A gangorra, para ela se equilibrar, para manter na mesma direção, tem que ter o mesmo peso nos 2 lados. Tem que se igualar. E como que eu faço isso? Quando eu decido o que eu quero.
Eu quero ser crente? Não vou ser crente, vou acreditar nessa palavra. Vou acreditar que Deus me chamou. Vou acreditar que Ele me escolheu. E vou em frente com isso. O Gesiel que nos fala hoje, já teve dia de Gesiel falar, não vou ser crente mais não. Ah, eu tenho um Gesiel que fala contigo, um dia já disse, hoje eu vou ser crente. O Gesiel que fala com vocês, um dia já disse, hoje eu quero ser crente, amanhã eu já não quero. E titubeava. Enquanto isso a vida não anda. Enquanto isso eu tenho crise existencial. Enquanto isso não tem firmamento. Enquanto isso Deus tem tanto projeto destinado, mas tá na gangorra. Um dia quer, um dia não quer. Entende? E para nós entendermos essa palavra, eu quero que você saia aqui hoje com um pensamento. E o pensamento é, eu vou ser firme no nome de Jesus. Eu vou ser forte no nome de Jesus. Eu vou ser crente querendo Satanás ou não querendo. Você precisa decidir. A recompensa para a igreja de Laodiceia é sentar-se com Cristo no seu trono. Para de gangorra, para de um dia está quente, um dia está morno. Não! Vai e fica firme. Assentar-se-á no trono com o Senhor. A questão do tempo ela é humana. Nós marcamos minutos, segundos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, centenas de anos, centenários, milhões de anos. Isso é coisa humana. Nós marcamos projetos e nós dizemos, amanhã eu faço isso, amanhã eu faço aquilo. Já o próprio Jesus, quando vai ensinar sobre isso, ele diz que o que o homem pode fazer se Deus antes não ordenar os céus? E o que nós temos que entender é que esse tempo que nós determinamos, ele acaba para nós. Daqui 100 anos, nem eu e nem os filhos que você tem existirão. Daqui 120 anos vai ter um túmulo com o meu nome escrito lá. Gesiel, nascido em 18 de setembro de 91 e morrido tal ano, 100 anos depois. Vai estar lá o nome. Quem sabe Deus, alguma frase bíblica dizendo, esse foi fiel e permaneceu com Cristo. Quisera eu escolher o texto antes de ir. Porém, o nosso tempo aqui é passageiro. Nós entramos nessa igreja e não sabemos se sairemos. Você sai de casa e não sabe se volta. Quantos acidentes acontecem e a gente vê na estrada as pessoas que perderam a vida? Porém, nós temos um Deus que está acima do tempo. Nós temos um Deus que está acima de qualquer coisa, qualquer situação. E Ele sabe, até mesmo, segundo o salmista, quando nós éramos ainda substância informe no ventre da nossa mãe, Ele já sabia quem nós seríamos no futuro. Ele sabe a definição de passado, presente e futuro. Ele sabe quem sou eu nos meus momentos a sós. Ele sabe quem sou eu quando eu estou na presença da minha família e na presença dos meus irmãos, como aqui na igreja. Ele sabia dos meus pecados no dia em que eu os pratiquei. E Ele sabia disso muito antes de eu nascer. Jesus te viu aqui sentado aqui hoje, mas Ele também viu o dia que você estava amanhecendo, talvez virado de droga, talvez virado no álcool. Porém, além de tudo, Ele viu em você alguém que poderia confiar. E não simplesmente confiar a palavra, mas confiar o Espírito dele. Ele conhece todos nós, conhece as nossas falhas. Mesmo assim, Ele continua investindo em nós.
Cada manhã que amanhece, ele investe mais um dia, 24 horas de oxigênio, 24 horas de família do seu lado, 24 horas de Espírito Santo dentro de ti. Conhecendo o seu pecado, conhecendo as suas mazelas, conhecendo quem você é de verdade, ele ainda investe. Eu, pastor, Igreja da Fé de Thomas, se fosse eu não aceitaria uma igreja que era associada à prostituição. Eu não aceitaria uma igreja que um dia estava aqui adorando e na segunda-feira estava diante de outros altares. Eu não aceitaria. Porém Deus, conhecedor de tudo, olhava e dizia: conserta-te porque ainda há tempo, conserta-te porque eu posso te prometer os céus, conserta que eu vou te dar lugar à mesa com o Pai. Nós, eu, você, olhamos para o nosso irmão e dizemos: nosso irmão não presta, nunca mais eu vou falar com ele. E Deus olha para ti com a sua podridão, com a sua escassez de sentimento bom e ainda diz: vou te salvar, vou te libertar, te levarei aos céus, te colocarei ao meu lado à destra do Pai. Quando nós olhamos para o nosso semelhante e conseguimos ver apenas os problemas estão nos nossos olhos. Quando nós olhamos para a igreja e vemos o problema da igreja, nós estamos olhando para Cristo e dizendo: Cristo, tu não presta. Cristo, a tua igreja é imunda. A tua igreja fala mal, a tua igreja é destrutiva, a tua igreja é destrutiva, eu não quero. Você está olhando para o sacrifício de cruz e está dizendo: sacrifício inútil. Sacrifício inútil, Jesus, tu morreu à toa. Mas eu tenho que te dizer nessa noite, como profeta de Deus, que mesmo assim, mesmo sabendo que você ia reclamar dessa palavra, mesmo sabendo que você ia reclamar deste culto, Deus te escolheu para que vades, para que das fruto, para trazer almas. A minha mãe, ela me batia. E cada lapada que ela dava em mim, ela dizia: eu te bato porque eu te amo. E eu dizia: mãe, se a senhora não me amasse, a senhora me matava. E ela dizia: não, meu filho, se eu não te amasse, eu não te corrigiria. A correção é o amor, é uma forma de amor expresso. Uma correção. Na palmada que você dá no seu filho, você não bate no seu filho porque você quer destruir, você quer que ele esteja no caminho correto. Nós apanhamos na palavra porque Deus olha para nós e quer que sigamos num caminho de retidão. Nós apanhamos dessa palavra porque Deus olha para nós e ainda vê conserto, Ele ainda vê possibilidade, Ele enxerga possibilidade em nós de sermos alguma coisa. Glória a Deus. Aleluia. Se Ele não nos amasse, se Ele não amasse a igreja de Éfeso, Ele abria mão, não escrevia, não enviava carta. Para que Ele vai mandar uma carta para uma igreja que já está sendo perseguida, já está sendo morta pelo imperador? Para que Ele vai mandar? Está tudo errado, deixa o imperador matar e tudo. Só que não. Ele está vendo que esses crentes, por mais que estejam errantes, eles ainda creem numa palavra. Eles ainda creem num Deus, um Deus escarnecido na cruz do Calvário. E o que eu quero que vocês entendam, meu irmão, é que a pior igreja do mundo pode ser eu e pode ser você. A igreja de Éfeso
Pode ser nós. Pode ser nós. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar nessa noite. A boa notícia é: ao vencedor, terá lugar ao lado de Deus. Ao vencedor terá lugar, terá espaço para comer do fruto da árvore da vida. Ao vencedor terá um novo nome nos céus. Ao vencedor terá uma coroa de vitória sobre a sua cabeça. Isso aqui é para quem crê, é para quem acredita, é para quem confia que essa palavra é capaz de mudar caráter, é capaz de mudar a vida, é capaz de mudar os nossos sentimentos, que essa palavra é capaz de nos mudar de dentro para fora. Eu quero que vocês entendam que o preço de cruz foi pago para alguém que não está nem aí para Cristo. O preço de cruz foi pago por alguém que neste momento pode estar matando os crentes. Como Paulo, um dia, como descrito em Atos no capítulo 5, estava executando Estevão, até no capítulo 7. Mas Cristo estava morrendo por Paulo. Porque no capítulo de Atos, de número 9, nós vemos Paulo indo em uma direção, Deus muda a direção. E quando Deus encaminha ele para uma cidade, alguém diz: Senhor, esse aí. Não, Senhor. O Senhor deve ter mudado de endereço na hora de entregar essa palavra. O Senhor deve ter mudado de endereço, de pessoa, na hora de falar que esse cara é uma ferramenta em suas mãos. O Senhor deve ter errado na escolha, porque o Paulo que eu conheço é um destruidor, é um matador, é um assassino. Mas Deus entrega uma palavra que move o nosso ser nessa noite. Este é para mim uma ferramenta em minhas mãos. Não é sobre o que as pessoas pensam de nós, é sobre o porquê da escolha de Deus para cada um de nós. O porquê que Ele nos escolheu, o porquê que Ele nos selecionou, o porquê que Ele olhou para nós e disse: eu te quero na minha obra. A minha mãe nunca desistiu de mim. Nunca. Quando eu bebia, ela nunca desistiu de mim. No dia que ela ficou sabendo que eu usava droga, ela nunca desistiu de mim. No dia que ela ficou sabendo que eu estava em caminhos errados, ela nunca desistiu de mim. Porque ela era minha mãe. E uma mãe não abandona o seu filho. A igreja, ela é algo gerado no coração de Deus. Ela é algo gerado através da morte da cruz. E essa igreja não pode ser abandonada. Essa igreja não pode ser excluída. Essa igreja não pode ser massacrada. Eu quero que você pegue na mão do seu irmão e vamos seguir em frente. Olha para ele e diz: vamos seguir em frente, vamos batalhar. Vamos vencer no nome de Jesus. Vamos seguir adiante. Não vamos desistir. Nós, como humanos, nós podemos olhar para as pessoas e falar assim: esse aí é um desistente, é um falido, esse é alguém que sempre abre mão das coisas e fica para trás. Em nenhuma das cartas às igrejas você vê a seguinte expressão: siga o seu caminho, faça o que você quer, porque eu não me importo contigo. Deus não via desistentes. Deus não via pessoas que não tinham como consertar. Para cada uma delas tem um consertor. Sobre os seus pés nessa noite, por gentileza. E hoje
você vai colocar o nome dessa pessoa em oração. Para quê, Gesiel? Você vai orar por alguém que precisa de mudança para a gente continuar congregando junto. Amém? E a partir de hoje você nunca mais vai falar que ele é isso, aquilo outro. Você vai dizer assim: é um vencedor no nome de Jesus. Acordo feito? Amém? Ai, Gesiel, mas o atribulado que me vem na memória lá do Brasil, sem problema nenhum. Não tem problema. Vai orar da mesma forma e Deus vai agir. E nós vamos orar neste momento, colocar essas pessoas em oração, porque nós não podemos seguir da mesma maneira. Essa palavra trazida nessa noite para a sua vida é para que haja uma mudança. Deus não quer abrir mão de você. Deus não quer que você abandone. Deus quer que você conserte. Amém, meus irmãos? Deus quer você na direção correta. Deus, antes de você nascer, Ele já te viu, sabia a forma que você era, e mesmo assim Ele te escolheu para ser algo nas mãos dele. Então vamos ser coisa boa. Amém? Então vamos orar, vamos agradecer, pedir ao Senhor a bênção dele sobre a nossa casa, o nosso lar. Desde já agradeço aos irmãos por essa oportunidade de estar aqui lançando esse livro aqui. Sinto-me grato. Como já dito, a palavra é êxtase. Estou aqui em êxtase, uma alegria imensa em poder compartilhar esse momento com os irmãos. Vamos orar? Entrega a sua causa. Como eu disse, talvez você não seja um problema, mas você conhece alguém que é um problema e que parece que não tem como conviver junto, mas nós vamos conviver junto. Ótima notícia para ti. Preste atenção, meus irmãos. O céu é único. Lá não terá ao lado dos batistas, muito menos dos pentecostais. Não terá lado dos que oram na igreja e dos que oram no monte. Terá lugar só um só lugar. A mesa, o banquete, é para aqueles que vencerem. Oremos. Deus, agradecemos ao Senhor por essa palavra e por essa oportunidade. Pedimos a Ti que possa nos ajudar a prosseguir. Ajuda-nos, Senhor, a ser melhores. Ajuda-nos, Senhor, a ser crentes melhores. Ajude-nos, Senhor, a não ser a pior igreja do mundo, mas ajude-nos, Senhor, a ser a melhor igreja do mundo. Pai, eu peço a Ti a Tua graça, porque aqui, Senhor, nós estamos convivendo, nós estamos vivendo com pessoas boas, nós estamos, Senhor, convivendo com pessoas, Senhor, que têm olhado para a cruz e não têm abrido mão, não têm aberto mão da cruz, nem do sacrifício, Senhor. Mas eu peço, Senhor, que possa encorajar os Teus filhos, dar a eles, Senhor, sabedoria, virtude, e que o Senhor, meu Pai, possa continuar nos abençoando, dando-nos, Senhor, virtude para prosseguir, virtude, Senhor, para enfrentar os desafios e vencer no nome de Jesus, porque a Tua palavra nos ensina: se o Senhor é com nós, quem será contra nós? Não há nada, não há ninguém que possa nos distanciar desse amor, não há nada que possa nos desviar, nos tirar da direção desse amor. A Ti, Jesus, damos graça, porque o Senhor, sabendo dos nossos erros, nos dá a oportunidade de nos assemelharmos a Ti, de nos direcionarmos segundo a Tua palavra. Senhor, eu Te louvo, porque o Senhor tem sido tão fiel. Eu Te louvo, porque o Senhor nunca abandonou cada um de nós. Eu Te louvo, Senhor, porque o Senhor sempre esteve com as Suas mãos estendidas sobre nós. Senhor, Te louvamos, Te agradecemos, porque o Senhor tem sido tão fiel conosco, mesmo nós sendo errantes, pecadores, errados, mas o Senhor tem olhado com misericórdia e tem, Senhor, nos abençoado. Deus, Te louvamos, Te agradeço, dou a Ti toda a honra, glória e louvor, no nome de Jesus. Amém.
obrigado. Deus abençoe a vossa vida e a vossa história. Amém? Deus abençoe.